O sol estava a pino sobre Jerusalém. Aquele tipo de sol implacável que faz cada pedra queimar sob os pés descalços, que obriga até os animais a procurar abrigo, que transforma cada sombra em um refúgio precioso. A multidão se aglomerava na praça central, centenas de pessoas criando um mosaico de sombras escuras e nítidas sobre o chão de pedra calcária. Todas as sombras, exceto uma que simplesmente não existia. Jesus de Nazaré estava ali no centro de tudo, cercado por uma multidão curiosa e inquieta. Onde deveria estar sua sombra, onde a física e a lógica exigiam que houvesse uma mancha escura projetada por seu corpo contra a luz solar, havia apenas luz. Uma luz suave, dourada, que parecia emanar do próprio chão onde ele pisava. Os fariseus recuaram instintivamente. As crianças pararam de brincar, seus olhos grandes fixos naquele fenômeno impossível. Até mesmo os vendedores do mercado, sempre tagarelas e ocupados, silenciaram completamente. Era como se toda Jerusalém houvesse prendido a respiração diante do impossível. Se esta história está te tocando de alguma forma, se algo dentro de você está reconhecendo uma verdade que talvez você sempre soube, mas nunca conseguiu nomear, deixa um like agora mesmo. Porque o que você vai descobrir sobre a natureza da luz e da escuridão dentro de nós vai mudar completamente sua perspectiva sobre quem você realmente é. Mas como chegamos a este momento de suspensão da realidade? Como um carpinteiro de uma aldeia perdida na Galileia se tornou o homem que desafiou as próprias leis da natureza? Eu sempre me perguntei sobre os momentos que não estão nos livros. Aqueles instantes íntimos, pessoais, quando algo dentro de uma pessoa se transforma tão profundamente que até mesmo seu relacionamento com a luz muda. Porque, veja bem, todos nós projetamos sombras. É uma das poucas certezas que temos desde que começamos a caminhar. Onde há luz e um corpo, há sombra. É matemática pura, física elementar. Mas com Jesus, algo havia mudado nessa equação fundamental. A primeira pessoa a notar foi Maria de Betânia. Era um daqueles dias quando o sol entrava forte pela janela da casa, criando aqueles feixes dourados, cheios de poeira dançante que você pode quase tocar. Ela estava preparando pão quando Jesus entrou. Automaticamente, seus olhos procuraram a sombra dele no chão de terra batida da cozinha. Não havia nada. Maria piscou várias vezes, esfregou os olhos, olhou para sua própria sombra nítida contra o chão, para ter certeza de que não estava imaginando coisas. Sua sombra estava lá, normal, escura, real. A de seu irmão Lázaro, que estava sentado próximo à mesa, também estava perfeitamente visível. Mas Jesus era como se ele fosse feito da mesma substância da luz que entrava pela janela. Ela não disse nada naquele momento. Quem acreditaria? Como você explica para alguém que viu um homem sem sombra? Mas a inquietação cresceu dentro dela, como uma semente plantada em solo fértil. Foi Pedro quem confirmou suas suspeitas. Dias depois, enquanto caminhavam pela estrada empoeirada que levava a Cafarnaum, ele teve a mesma experiência perturbadora. O grupo de discípulos estava descansando sob uma figueira quando Pedro notou algo estranho. Todas as sombras dos homens se projetavam claramente contra a terra, criando manchas irregulares de frescor relativo, exceto a de Jesus. Pedro levantou-se, caminhou ao redor do mestre, observou de todos os ângulos possíveis. Não era possível, não fazia sentido. Mas era real, Jesus não projetava sombra alguma. E então, Pedro percebeu algo ainda mais perturbador. Sua própria sombra, quando estava próximo a Jesus, parecia diferente. Mais clara, menos densa, como se a escuridão dentro dela estivesse sendo gradualmente dissolvida. A notícia se espalhou de forma discreta, sussurrada, quase secreta. Nicodemos, o fariseu erudito que havia procurado Jesus durante a noite, decidiu investigar pessoalmente. Ele era um homem da lei, da razão, da observação meticulosa. Se havia algo sobrenatural acontecendo, ele precisava documentar. Durante várias ocasiões, Nicodemos observou Jesus secretamente. Em diferentes momentos do dia, sob diferentes ângulos de luz, em diferentes superfícies. O resultado era sempre o mesmo. Aquele homem simplesmente não projetava sombra.
Era como se seu corpo fosse translúcido à luz, como se ele tivesse desenvolvido algum tipo de transparência espiritual que afetava até mesmo sua presença física no mundo. Mas Nicodemos notou algo mais. As pessoas que passavam tempo próximas a Jesus começavam a apresentar mudanças sutis em suas próprias sombras. Elas se tornavam menos definidas, menos opacas. Era como se a presença de Jesus tivesse um efeito purificador na escuridão que todos nós carregamos. Eu acredito que todos nós temos momentos na vida quando percebemos que carregamos sombras que vão muito além da física. Aquelas partes de nós que preferimos esconder, os medos que nos acompanham silenciosamente, as raivas não resolvidas que se acumulam no fundo da alma como sedimento em um rio. Jesus havia descoberto algo que poucos seres humanos conseguem, como transformar essa escuridão interior em luz pura. Não estou falando de repressão ou negação. Estou falando de uma alquimia interna tão completa que cada parte sombria de sua personalidade havia sido transmutada em algo luminoso. Cada medo havia se tornado coragem, cada raiva havia se tornado compaixão, cada dor havia se tornado sabedoria. Durante aqueles anos silenciosos de sua vida, dos quais os evangelhos pouco falam, Jesus havia passado por uma transformação interior tão radical que afetou até mesmo sua relação com as leis da física. Ele havia se tornado, literalmente, um ser de luz. Os antigos mestres espirituais falavam sobre isso de forma poética, mas Jesus havia tornado isso realidade física. Ele havia alcançado um estado de consciência onde não havia mais separação entre luz e escuridão dentro dele. Tudo havia se unificado em uma luminosidade pura e constante. E aqui está a parte que mais me fascina. Isso não era apenas um fenômeno místico isolado. As pessoas ao redor de Jesus começaram a experimentar mudanças profundas em suas próprias naturezas, como se a presença dele fosse um catalisador para que outros também iniciassem o processo de transformação de suas sombras interiores. Maria Madalena foi uma das primeiras a notar mudanças em si mesma. Ela havia carregado por anos um peso interno, uma escuridão que parecia defini-la. Mas conforme passava tempo próxima a Jesus, sentia como se essa escuridão estivesse sendo gradualmente dissolvida, não através de julgamento ou confronto, mas através de uma luz suave e persistente que simplesmente não permitia que as trevas permanecessem. João, o discípulo amado, descreveu a experiência como caminhar na luz, mas não era apenas uma metáfora para ele, era uma experiência física real. Quando estava na presença de Jesus, João sentia seu próprio corpo ficando mais leve, mais luminoso, como se estivesse sendo gradualmente transformado na mesma substância de luz que Jesus havia se tornado. Imagine por um momento como seria isso. Imagine acordar um dia e descobrir que você não projeta mais sombra. Não porque você está evitando sua escuridão, mas porque você genuinamente a transformou em luz. Cada medo que você já sentiu, cada momento de raiva ou ressentimento, cada parte de você que considera negativa ou sombria, foi alquimizada em algo luminoso e benéfico. Esse era o segredo de Jesus. Ele havia descoberto que a escuridão não precisa ser combatida ou reprimida. Ela pode ser transformada. Cada emoção difícil, cada pensamento perturbador, cada aspecto de nossa personalidade que preferimos esconder pode ser transmutado em sua polaridade oposta, através de um processo de aceitação amorosa total. Quando Jesus caminhava pelas ruas empoeiradas da Palestina, sua presença funcionava como um espelho para as pessoas. Elas viam nele o que era possível para elas mesmas. Viam um ser humano que havia conseguido integrar completamente sua luz e sua sombra, criando algo novo. Uma luminosidade constante que não projetava escuridão alguma. Os fariseus se sentiam ameaçados, não porque Jesus os confrontava diretamente, mas porque sua própria presença revelava o quanto de escuridão ainda carregavam. Eles olhavam para suas próprias sombras nítidas e escuras, projetadas no chão, e depois olhavam para o lugar onde deveria estar a sombra de Jesus, encontrando apenas luz. Era um confronto silencioso, mas poderoso. A luminosidade dele expunha, sem palavras ou acusações, quanta transformação interior
ainda era possível para eles. Mas aqui está a verdade mais bela de toda essa história. Jesus não era uma exceção cósmica. Ele era um ser humano que havia descoberto e aplicado princípios universais de transformação. O que ele havia conseguido estava disponível para qualquer pessoa disposta a passar pelo mesmo processo de transmutação interna. Cada vez que escolhemos responder ao medo com amor, cada vez que transformamos raiva em compaixão, cada vez que convertemos dor em sabedoria, estamos seguindo o mesmo caminho que Jesus trilhou. Estamos, gradualmente, dissolvendo nossas sombras interiores e nos tornando mais luminosos. A ausência de sombra de Jesus não era um truque ou um milagre isolado. Era o resultado natural de um trabalho interior profundo e consistente. Era a manifestação física de uma alma que havia alcançado total transparência espiritual. E talvez o mais importante, ele nos mostrou que isso é possível para todos nós. Quando olho para minha própria sombra projetada no chão, às vezes me pergunto, quantas partes de mim ainda estão presas na escuridão? Quantos medos, quantas raivas não resolvidas, quantas dores não transmutadas ainda estão criando essa mancha escura que me acompanha por onde vou? Mas então lembro de Jesus caminhando sem sombra pelas ruas de Jerusalém e sinto uma esperança profunda crescer dentro de mim. Porque se ele conseguiu, se um ser humano realmente conseguiu transformar completamente sua escuridão interior em luz, então isso significa que todos nós temos esse potencial dormindo dentro de nós. Naquele dia na praça de Jerusalém, quando centenas de pessoas testemunharam o impossível, quando viram um homem que havia transcendido até mesmo as leis básicas da física, através de sua transformação espiritual, algo mudou para sempre na consciência humana. A possibilidade havia sido estabelecida. O precedente havia sido criado. Um ser humano havia provado que é possível viver sem projetar sombras, sem carregar escuridão, sem ser limitado pelas densidades emocionais que normalmente consideramos normais ou inevitáveis. Jesus, o homem que não tinha sombra, nos deixou o maior presente possível: a certeza de que todos nós podemos caminhar em direção à luz, transformando gradualmente cada aspecto sombrio de nossa natureza em algo luminoso e benéfico. E talvez, apenas talvez, se continuarmos nesse caminho com dedicação e amor, um dia também possamos caminhar pelas ruas de nossas vidas sem projetar sombra alguma, irradiando apenas a luz pura que sempre fomos destinados a ser. Se esta jornada ancestral transformou algo em você, se esta visão de possibilidade humana tocou alguma parte da sua alma que há muito tempo esperava por isso, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa nos comentários: qual sombra interior você mais quer transformar em luz? Sua jornada de transformação pode inspirar milhares de outras almas que também estão caminhando em direção à luminosidade.